Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks, aqui com minha amiga Chieko Aoki. Olá! Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Obrigado, é uma com honra. você. Yokoso. Arigatou, gozaimasu. Yoroshiku. Yoroshiku negaishimasu. Poxa, é uma honra, viu, contar com a senhora aqui. Igualmente, viu? Uma honra o seu convite. Vamos parar com a senhora, né? Vamos parar, né? Chieko-san, como que tudo começou, hein? O quê? Para que você chegou onde você está hoje, uma mulher que é um ícone no Brasil, que luta pelas mulheres, como vice-presidente do Grupo das Mulheres do Brasil, né? Assume a liderança no Hospital Santa Cruz. Não sou da liderança das mulheres, eu ajudo, eu sou do conselho. Do conselho. Não, vamos lá. Que é a presidente do Brutri, a proprietária. Essa Hoje está com quantas? São 21 hotéis. 21 hotéis. Então eu queria saber, porque não foi um pulo, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua juventude. Bom, acho que a minha juventude foi uma juventude comum daquela época, né? Não sou nada extraordinária, graças a Deus, né? Porque eu acho que quem é extraordinário carrega também um peso em cima. Graças a Deus tive minha juventude normal, né? Bacana, gostosa. Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil. Eu nasci no Japão, meus pais vieram para cá. Você era japonesa mesmo? Sou japonesa mesmo. Olha, não então sabia. eu carrego as duas culturas, o que para mim é ótimo, né? Quando era pequena, quando era criança, eu não gostava que as pessoas falavam garantido, né? Olhavam para mim, garantido, né? Achava aquilo... Uma piada sem graça. É por causa do comercial da Sempre Toshiba. Então, mas eles falavam... Eu achava, assim, sem propósito. Mas depois, quando era mais adulto, eu falei, nossa, que bom que eles falam, né? Garantia, né? Que você está falando que o japonês garante. Então, você vê cada coisa na vida tem um significado quando você entende bem. E muitas vezes a gente julga as coisas sem compreender bem. Então, é uma coisa que eu acho muito importante na minha vida. Então, na juventude, eu passei uma juventude normal, fiz faculdade, enfim, e tive sempre muitos amigos, tanto japoneses como brasileiros. Então, a minha cultura é muito, basicamente, brasileira, porque eu estudei aqui, toda a minha cultura é brasileira, mas meus pais sempre me passaram a cultura japonesa. Fui na escola japonesa, tive alguns poucos amigos japoneses. Poucos? Poucos, Não tive tantos, porque os japoneses, na época, iam muito para a escola técnica ou para medicina. Eu fiz direito, então tinha poucos, acho que tinha 3 amigos japoneses na classe. Sim. Mas você também estudou arte japonesa no Hospital Sofia? Não, hospital não. Não, faculdade. Desculpa, Faculdade Sofia. Isso, calma. Em Tóquio. Isso é faculdade, isso. Fui para o Japão, estudei, fiz curso sobre administração e artes japonesas. Sim. Na Universidade Sofia de Tóquio, né? Porque lá o curso era em inglês, eu não falava o japonês o suficiente para fazer em japonês. E era a única faculdade que tinha cursos em inglês e japonês. Então, eu fiz lá. E depois de casada, né? Eu casei com um japonês, que ninguém acreditava, nem eu, mas acabei casando com um japonês, por acaso. Você não gostava dos japoneses? Não, porque eu não convivia com japonês. Meus pais, quando vieram para o Brasil, eles acharam que eu tinha que ter uma vida na comunidade brasileira. Então, eles não conviviam, como tem muitas comunidades japonesas, que convivem com os japoneses da comunidade. Sim. Então, meus pais nunca fizeram parte disso. Eles sempre se isolaram na comunidade brasileira normal, porque achavam que os filhos teriam que ser brasileiros. Olha só. Tanto que eu fui na escola, nunca tive muitos colegas japoneses. Isso mesmo na faculdade. No caso dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, eles estiveram nas escolas, fizeram poli, os 2. Então, eles tiveram colegas japoneses. Então, foi através dos amigos dos meus irmãos que eu fui também criando alguns amigos japoneses. Então, vocês são 3 filhos, então? São. Então, mas por acaso, casei com um japonês e depois de um tempo, eu morei no Japão, né, também, um tempo. E depois, quando meu marido decidiu investir em hotelaria, ele era construtora, fazia prédios, né? No Japão? No Japão, claro, era uma construção pesada. Fazia barragens, essas coisas. Poxa. E começou a fazer prédios, porque tinha sócio brasileiro. E fizeram 2 hotéis, Rio e São Paulo, com esse sócio, que ele tinha esse projeto. Depois o sócio precisou de sair da sociedade e meu marido ficou sem ninguém, né?
Então, e como eu falava português, ele falou, pelo menos você não entende hotelaria, você sabe português. Falei, eu vou estudar hotelaria, fui estudar, fiz curso em Cornell. E aí, como eu viajava muito com meu marido viajava pelo mundo todo, porque tinha obras em vários lugares. E eu aprendi, e meu marido era bom vivant, né? Gostava de hotel e tal, e restaurantes. Então, a gente... Você me comentou um dia que ele tinha uma adega invejável. Então, ele gostava de viajar e tal, e eu aprendi a ter o olhar do cliente, né? E eu acho que quando eu entrei em hotelaria, isso me ajudou muito. Então, assim, parece que o destino me levou para isso. Mas não foi uma coisa que eu me preparei, que eu falei, não, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. Não foi. Foi indo. Foi indo e eu acho que é o meu jeito de ser, né? Quando existe uma situação e eu consigo me encaixar nas necessidades. É interessante porque a sua postura não é de brasileiro, né? Ela é uma postura com disciplina, com atenção aos detalhes. É muito interessante. Não sei, eu acho que é da personalidade. Da mas personalidade. sou virginiana. Então que é uma coisa detalhista. Muito chata. Não, é chato. É cri-cri, né? É crítica, é detalhista, enfim. Eu queria voltar assim, um pouquinho. Sim. Você fez a arte japonesa. O que foi que você aprendeu lá? Foi uma coisa mais... Sobre a história da arte japonesa, a história da cultura japonesa, sobre a política japonesa. Então, era um conhecimento geral sobre as artes e a administração japonesa. Aprendi muito sobre como é que funcionam as empresas japonesas, que eram muito diferentes e continuam sendo diferentes. Agora está mudando, né? Depois da crise começou a mudar. Agora, para mim foi uma coisa... Conhecer as duas culturas... E aí eu ia perguntar qual a diferença. Foi muito importante, né? Porque eu acho que nem tanto mar, nem tanta terra. Eu acho que quando você conhece as duas culturas diferentes, ou três que seja, você vê que você tem um ganho de um lado, mas tem perda do outro, e vice-versa. Então, é muito importante que os jovens viajem pelo mundo para conhecer as outras culturas e não fazer julgamento, um pré-julgamento, sem saber o porquê aquela cultura é daquele jeito. Existem conceitos universais do que é certo, do que é errado, da justiça, etc. Mas as coisas como elas são conduzidas, muitas vezes, o japonês fala pouco, né? São mais fechados. Então, o brasileiro, por exemplo, é mais aberto, mais sociável. Às vezes acha que não está sendo bem-vindo. Não é isso, né? São estilos diferentes. Não é que está certo ou errado, e nem que eles não saibam o que é certo ou errado. Não existe. É uma cultura. O japonês sempre foi meio fechado, porque eles foram criados e que você não pode falar muito, porque quando você fala muito, fala besteira. E o brasileiro é mais amigável, é social, etc. Falante, mas isso é bom, porque você se sente acolhido, né? Então, são situações diferentes e uma história diferente de cada um. E eu gostava disso, eu sempre gostei. Porque quando você conversa com um nihonjin, com um japonês, você nunca sabe... É o que todo mundo comenta. É verdade. O que ele está pensando, se aquilo é bom ou não. E você consegue identificar isso hoje? Eu vou te contar uma história bem interessante. Eu, uma vez, fui com meu marido, ele falou, olha, eu vou ver se o meu contrato da represa que eu estou construindo vai ser renovado. Se ele ia continuar fazendo a obra naquela... Era uma represa muito grande. Mas você fica quieta, você pode ir junto, mas você fica quieta, porque você não é parte da história, daquela reunião. Falei, tá bom, vou ficar quietinho. E aí, estava sentada, olhando para eles, e aí eles falaram um monte de coisa. Tudo em Nihongo? Tudo em japonês, mas eu entendo bem. Mas fiquei quietinha na minha. Daí, quando nós saímos, eu perguntei para o meu marido, escuta, você falou para mim eu ficar calada, porque vocês iam tratar de contrato importante, e em nenhum momento vocês falaram de contrato nenhum. Aí ele falou, você percebeu, uma vez, quando ele me convidou para voltar a ver as cerejeiras no final? Eu falei, me convidou para ver as cerejeiras. Ele falou, isso significa que o contrato está fechado, porque se ele está me convidando para ver a cerejeira, porque o ano que vem eu vou estar lá.
Então, em japonês, não é que a pessoa não fale. Muitas vezes ele fala de uma forma muito poética. Você sabe que tem uma coisa que em japonês chama tanka, que são poemas muito curtos, em que você expressa o seu sentimento num poemas muito curtos, né? Acho que é desse tamanho. Sim. Então, algumas linhas. e aí exatamente o japonês subentende, porque o japonês nunca fala claro se gostou, se não gostou, se quer ou não quer. Sim. E tanto que o meu marido me avisou, eu aprendi muita coisa com meu marido. Se um Como ele japonês, chamava? John. John. Ele é católico. Então, quando um japonês de Kyoto, que é uma cidade muito tradicional, era onde morava a família imperial. Adoro. Se a pessoa te convidar 3 vezes para jantar na casa dele, você saiba que ele não está te convidando. Se ele continuar te convidando até 5 vezes, você sabe que ele quer realmente que você vá. Aí você aceita. Você só fala, sim, obrigada. Mas você sabe que ele te convidou, mas não é para você ir. Nossa. Eu não sabia. Essa é novidade para mim. São regras. Claro que com estrangeiro não vai ter essa atitude, que eles me consideravam, com essa cara e tudo, como uma japonesa. Então, meu marido me ensinou muitas regras de convivência da sociedade japonesa. Só no 5º convite que é uma verdade. Que eu poderia estar aceitando. Porque ele fala para educação. Porque o japonês muito raramente convida em casa. Sim. O japonês sempre convida em restaurantes, etc., porque as casas são pequenas, dá muito trabalho para a dona de casa, porque não tem empregados, né? Uma das poucas pessoas que eu vi que tinha chefe em casa e tinha empregado é o Morita da Sony, o casal Morita, que moravam perto, e eles sempre convidavam. Quando eles convidavam, eu ia, porque eu sabia que ele era muito ocidentalizado. E tinha um staff. Mas era legal, né? Aliás, sobre o casal Morita, eu quero te contar um negócio muito importante, muito interessante. Conta. Já faleceram, né? Os dois já faleceram. A mulher dele era muito interessante, tinha escrevia livros sobre boas maneiras, sabe? Era uma mulher muito outstanding, muito falava, tá? Muito legal, muito especial. E a mulher do Morita, ela dizia que quando eles começram, o Japão era um país que tinha acabado com a guerra, né? Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial acabou. Uhum. E o produto japonês era considerado produtos de segunda categoria. Uhum. E o Morita queria vender, acho que transistor, nos Estados Unidos, no mercado. E daí ele foi para os Estados Unidos, e eles não tinham dinheiro, não podiam sair com dólar, tinha muito pouco dinheiro para sobreviverem nos Estados Unidos. Olha, Sony. E a mulher dele me contou que eles foram morar na Quinta Avenida. Uau. Porque tinham que mostrar... Desculpe. Saúde. A esposa do Morita, Yoshiko, me contou que eles tinham que morar na Quinta Avenida para mostrar que o Japão era um país rico, que o produto deles era um bom produto, de excelência. Que era a única forma de mostrar, porque era considerado de segunda categoria. Uhum. E o que eles fizeram? Moraram na Quinta Avenida. Ela falou que elas não tinham dinheiro para morar na Quinta Avenida. Então, ela era motorista dos funcionários que vinham. Diz que ela ia no aeroporto com as crianças atrás. Crianças eram 2 filhos pequenos. Ela que era motorista para ir para cá. Ela era cozinheira. Eles moravam na casa deles, ficavam todos na casa. Uau! Então, é Nossa, tão bacana. Os donos da Sony, hein? Então, é bacana, porque para eles era uma coisa tão importante, porque para japonês, a empresa é em primeiro lugar. Né? Você sabe disso, você conhece as empresas japonesas. Sim. Você trabalha numa empresa a vida toda. Hoje está muito diferente, mas naquela época, e até uns 15 anos atrás, você dedicava, a família se dedicava à empresa, né? Era uma união entre a família da pessoa e a empresa. E eu acho que fiquei tão fascinada, né? E ele me contou outras histórias, como é que ele conseguiu vender transistor, né? Na Europa, porque ninguém conhecia a marca, achava não era reconhecida, e ele deixava na loja e ninguém comprava, né? E aí que alguém contou para ele, não, a gente tem que fazer um negócio, fazer que todo mundo vai lá ouvir o transistor. Então, ele contratou pessoa para ficar ouvindo na frente da loja. Foi assim. Então, Nossa. eu acho que é tão bacana. Sim. Que luta.
Não, e o Morita era uma pessoa fascinante. Ele pensava de uma forma diferente. Tanto que o primeiro presidente que ele contratou depois dele era um maestro. Nossa! Foi um maestro, muito bacana. Um maestro amigo dele, que ele conhecia. E foi super legal. E aí também a Sony começou a entrar na música, no Sony Entertainment, etc., que deu uma virada que foi muito importante para a Sony, que hoje tem o Sony Pictures, etc. Sim. Então, isso faz a gente pensar que, claro que a gente precisa pensar, planejar. O Sony, o Morita era muito... ele tinha uma visão de longo prazo, tanto que, há uns 35 anos atrás, ou mais, 40 anos, ele fez um discurso na ONU sobre meio ambiente, sobre sobre preservação do meio ambiente. E a mulher do Morita me deu esse material do discurso que ele tinha feito. E tem um caso interessante que quando a mulher do Morita veio para o Brasil... eles vieram para o Brasil? Vieram. Não, ela. Ela veio. Ele deve ter vindo por outros motivos, mas ela veio a convite de um grupo nosso amigo. E aí ela estava hospedada no nosso hotel e ela queria tomar água. E o garçom chegou e encheu o copo de água. Ela chamou a atenção do garçom e falou, olha, quando você for colocar água, não enche o copo, pergunte o quanto ela quer beber. Eu, no meu caso, eu queria beber pouco. E você vai jogar metade fora. Não desperdice água. Olha, eles tinham uma consciência. Nossa, então, naquela época, ela veio aqui faz uns 20 anos. Então, 15, 20 anos, ela tinha essa consciência. Uns 15 anos. Então, eram pessoas muito especiais e eu gosto de contar sobre ele, porque, aliás, uma outra coisa que me deixa contar que é bacana, que você vai ver. O que são pessoas diferentes? Quando o Morita teve derrame, fui visitá-lo. Ele teve derrame, ficou em cadeira de rodas. Fui visitá-lo e aí eles tinham uma parede, né, assim, de vidro. Você sabe que a casa japonesa é assim, metade de madeira e metade de vidro. E quando eu cheguei, ela falou, você viu a mudança que eu fiz? Falei, eu vi que tinha sido toda de vidro. Eu tinha tirado a parte fechada de madeira, tinha transformado toda a passagem para o jardim em vidro. Falei, eu vi que você trocou. Ela falou, não. O mais importante é que ela tinha mudado todo o jardim da casa dele, porque jardim para o japonês é muito importante, o jardim interno, né? Jardim. Natureza é muito importante. Que ela tinha mudado toda a configuração do jardim para ter a mesma configuração com o Morita agora sentado na cadeira de rodas. Que o olhar dele era diferente. Puxa vida. Eu acho tão profundo, eu acho tão bacana. Isso que eu acho que a gente tem em consideração por tantas coisas, tira as escadas, tira as diferenças no piso e tal. Isso já é uma coisa muito óbvia, né? Mas eu achei que a mulher do Morita enxergou como é que seria uma pessoa estando agora em cadeira de rodas. Porque se eu já tinha um jardim bonito, que eles tinham um jardim maravilhoso, com o Morita olhando o jardim, né, em pé ou sentado da cadeira, era de um jeito. E ela tinha modificado todo o jardim enquanto ele estava no hospital. Que Aquilo carinho. me impactou muito. Que carinho. Mas é olhar, né, de consideração pelas pessoas. Né? Eu acho que é muito mais um olhar de consideração. Então, quando a gente fala de ter consideração pelas outras pessoas, a gente tem que pegar profundamente, não superficial. E a gente está tão acostumado com essa vida tão rápida, com uma velocidade incrível, a gente não tem tempo de ter profundidade. E eu sinto falta disso. Tenho sentido muito a falta da gente pensar as coisas com profundidade e ter respostas que realmente possa ser aplicada em várias situações. Né? Como que você acha que a gente pode chegar nesse nível? Eu acho que primeiro tem que estudar muito. A gente parou de estudar profundamente, a gente vê tantas coisas pela internet, essas coisas, né? Muito rápidas e muito curtas. Eu não abro mão de um livro, gosto de ler livro. Né? Às vezes eu peço, claro, por aquele que vem pela internet, leio também, mas eu gosto de sentir o livro, porque o livro você tem a sensação de que você tem começo, meio e fim naquilo. Sim. E eu gosto de marcar. Então, eu acho que eu acho que o conhecimento não pode ser raso.
Eu falo para a minha equipe, não faça as coisas da direita para a esquerda. Por as coisas nunca coloque as coisas para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, porque isso todo mundo pode fazer. Você tem que estar pensando aquilo que você pode colocar da sua contribuição no processo das coisas. Nunca deixe de colocar o seu pensamento, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, em tudo que você faz. Mesmo que seja uma coisa simples, porque você ajuda o raciocínio a trabalhar, porque a vida hoje está tão prática que você pede comida, a comida chega, você põe na mesa, a pessoa come, você tira, joga fora. Então, é uma vida muito prática, muito fácil. Antigamente, a mulher tinha que fazer compra, olhar o tipo de produto, de onde vem, como que é receita, dá certo ou não dá certo. Então, isso tudo treina a sua mente. Eu acho que o modelo mental ficou muito prático. Eu, pessoalmente, procuro fazer com que o modelo mental da minha equipe e minha também. Hoje mesmo eu vim conversando, quando eu vinha para cá, conversando com a minha assessora, falei, nossa, a gente precisa pensar mais profundamente, porque a gente fica passando coisas, situações, ou avaliando as pessoas na mesma velocidade. E não se colocando no lugar da pessoa. Por que a pessoa age dessa forma? Eu gosto muito quando as pessoas, minha equipe, antecipa as necessidades. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Você, né, antecipar a necessidade, antecipar até coisas que a pessoa não pensou, você fazer no lugar delas. Por que isso é importante? Nossa, isso é o ideal, né? Porque quando você antecipa, é porque você pensou. Como é que a pessoa vai se sentir aqui? Como é que a pessoa vai estar estando? Não sei o quê. E você antecipa aquilo que... E se a gente antecipa, tem tempo de raciocinar antes e não fazer as coisas no atropelo. E por isso, eu acho que quando a gente tem uma responsabilidade, passar da direita para a esquerda sem a sua contribuição, primeiro, qualquer um pode fazer. Se alguém lhe dá uma coisa, você tem que se empoderar disso, dar a sua contribuição, mesmo que não te peça. Mesmo que quando você não sabe se vai dar certo, pensa no bem que você pode estar fazendo para a pessoa. Não tem resposta? Pensa no bem que você quer fazer para a pessoa. E no final, se você pensa no bem, no resultado bom para a pessoa, de alguma forma beneficia, eu acho. Sensacional. Falando em pessoas e falando de equipe, Tcheco, você estava comentando, a sua assessora está aqui no estúdio, a câmera não vai mostrar ela, mas você está me falando que foi muito impactante como foi a contratação. Eu queria que você contasse o que você falou para ela. Ela era diretora da Câmara Japonesa, que é uma entidade muito importante, super respeitada, né? E ela era diretora lá. Eu gostei dela. Como ela chama? Sumiko. A Sumiko está aqui, viu, gente? Mas ela não vai aparecer, mas a dona Tcheco vai contar a história dela. E aí ela aceitou, depois de eu conversar muito com ela, eu falei, não, o negócio de hotelaria, legal, e veio. E aí, quando ela chegou, eu falei, olha, Sumiko, eu quero que você faça vendas. Eu falei, eu, vendedora? Eu fui diretora, não vou ser vendedora. Eu falei, Sumiko, quero que você seja vendedora. Por quê? Isso é menos? Eu falei, olha, você está vendo meu marido? Por acaso meu marido estava ali perto. Você está vendo? Ele é meu marido. Ele é um vendedor. Você está vendo o jardineiro, a gente estava ali na frente do hotel? Você está vendo esse jardim? Tem um jardineiro? Ele também é um vendedor. Eu também sou vendedor. Todos nós aqui, nós estamos em prol, nós vendemos o hotel. Se o jardim está feio, não vai comprar. Se meu marido fizer besteira, não vai comprar. Então, todos nós aqui somos vendedores. E você vai ser uma pessoa que vai representar tudo isso e vai fazer as vendas. Foi assim que ela entendeu que era vendas. O que era vender o emprego. Todos nós temos que vender. Faz sentido, né? Que vender ao empreendimento. Não é uma pessoa de vendas que vai vender, mas todo o entorno, todas as pessoas que, de alguma forma, podem contribuir para vender uma boa imagem, para vender reputação, tudo isso faz parte. Então, foi assim que a Sumiko chegou à conclusão que ela é vendedora e, até hoje, foi uma excepcional vendedora. Excepcional. Foi ela que fez com que o nosso Brutri de Lins, que é hoje, foi considerado, esse ano também, o ano passado, esse ano, o segundo melhor hotel para a família da América Latina. Uau! Então, foi ela que criou o mecanismo do hotel ser bem vendido. Que legal, parabéns, hein? Tudo iniciou assim.
Mudando um pouco de assunto, não, mudando não, está dentro desse assunto do hotel. O que é hospitalidade para você? Assim, quais são os pontos que não pode faltar num conceito de hospitalidade de primeiro mundo? Assim? Tá. Porque também você foi presidente do Caesar Park. Né? Da Westin também. Da Westin fui vice-chairman. Da Westin Hotel Resorts, que era uma das maiores redes hoteleiras dos Estados Unidos. Sim. Mas o que me marcou, o que eu acho que é hospitalidade, hospitalidade, eu remoto a melhor hospitalidade quando a hospitalidade começou, hospedarias começaram, em que as pessoas, os viajantes na época, andavam quilômetros, como quem faz o caminho de... Né? Como é que chama? No Chile, né? Tem vários. No Chile, tem na Espanha, enfim. E aí as pessoas ficam muito cansadas e as pessoas abriam suas casas para receber, né? Para lavar os pés e descansar um pouco. Eram só as casas que eles abriam. Então, tem algumas que nem cobravam. Tem as igrejas que não cobravam. Olha como é importante. Esse é o espírito de você acolher as pessoas que precisam de um descanso. Acolher as pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra de incentivo, de agrado, de conforto, etc. Isso, para mim, é hotel, é hospitalidade. Sim, é acolher as pessoas com a alma, com o coração. A gente chama de Alma Blue Tree. A nossa empresa tem alma. Que lindo. E isso faz parte também do atendimento ao cliente. Sim, tudo, né? Tudo. Nós chamamos de Alma Blue Tree, né? Que a gente chama de Alma Blue Tree, que é o bem receber, bem cuidar, a bem servir e bem cuidar. Porque todo mundo confunde um pouco o que é serviço, o que é receber, enfim, o que é cuidar. Na Blue Tree, a gente tem isso bem claro. Por quê? Para nós, o bem servir é ser profissional. Um amador não pode estar recebendo dinheiro. O amador não pode ser pago. E quando eu criei a Blue Tree, eu peguei os 3 conceitos importantes. Primeiro, eu queria trazer a hospitalidade americana, que na época só tinha americano e europeu, né? Vamos colocar Estados Unidos. Primeiro, Estados Unidos e Europa. A elegância da hotelaria europeia. Tá. Aqueles formato, né? Aquelas mesuras e elegância toda da hotelaria europeia. A gestão da hotelaria americana, sistema de gestão, processos, procedimentos. Você gosta? Você acha que é a melhor? Olha, não sei se é melhor, mas quando eu montei a Blue Tree, eu coloquei essas 3 partes, né? A elegância europeia, gestão americana e a espiritualidade oriental, da japonesa. Nossa! Comecei com isso. Sugoi. Então, porque nós fomos a primeira empresa hoteleira do Brasil a implementar gestão na hotelaria. Eu tinha uma empresa de gestão também, porque o japonês adora uma gestão, né? Então, nós começamos todo com... né, aquele negócio muito detalhado, japonês, metas e não sei o quê. Então, a nossa empresa tem um negócio muito legal. Nós temos como é que chama? Nossa frase de... de impacto? Chave... Esse é um negócio de ouro, né? Uhum. Que a gente tem que ter meta é meta. Regra de ouro. Meta é meta. Prazo é prazo. Não reclamar. Meta é meta, prazo é prazo, não reclamar e tem que dar resultado. Esse não reclamar funciona? Funciona, porque a gente acaba sempre reclamando, né? Mas não pode reclamar, não pode. Porque você sabe que é horrível você pedir desculpas. É horrível. Porque você sabe que... E não justificar, aliás, é não justificar. Você sabe que uma vez, no Natal, o pessoal me deu um dicionário de presente. Me deram um dicionário. E rasgaram a página justificar. Porque eu falei, olha, eu não quero ouvir justificativa. Grada para você. Tu não tinha o tráfego, não sei o que, justificar porque não aconteceu, não chegou na hora. Nossa, arrancaram a página. E eu fiquei tão feliz. Falei, é isso mesmo. Pode tirar da sua vida e da minha também. Porque eu não gosto. Caramba!
Então a hospitalidade europeia, elegância, Sim. a gestão, né? Processo e procedimentos americano, a espiritualidade oriental e o mais importante, o carinho e empatia Do brasileiro. do brasileiro. Então, Eu acho que nós somos um dos melhores do mundo, né? Assim, modéstia à parte. é verdade. Não tem. é? Você não acha que esse calor humano que a gente tem, né? Tudo quando não dá certo, se você acolhe com o coração, como o brasileiro faz, tudo se resolve. Que legal. Né? Eu acho que isso é fundamental. Por que os estrangeiros que vêm para cá não querem ir embora? Os japoneses que vêm para cá não querem ir embora. O que você acha do jeitinho brasileiro? Não gosto do jeitinho. O jeitinho, eu acho que flexibilidade é fundamental, é importante. Porque você, às vezes, prejudica as pessoas por ser inflexível. Vou te dar um exemplo. A gente já salvou muitas vidas no Blue Tree, porque a gente deixa a flexibilidade por conta do colaborador. Porque aconteceu do cliente pedir... A gente não tem remédio, a gente tem aspirina só, porque estava passando muito mal. Qualquer lugar, seja no Japão, Estados Unidos, você não pode dar nenhum remédio e você tem que estar dentro das regras. Porque se acontece alguma coisa, o problema é seu, né? Você está infringindo, que não pode. Ele não deu remédio porque a gente nem tem. Mas o nosso colaborador levou pessoalmente até o hospital porque o cliente não queria ir no hospital. Nossa. Porque estrangeiro vir para um hospital que não conhece, também para ele é um risco de vida, né? Sim. Ele acha. Sim. E levou para o hospital. E passou por cirurgia no dia seguinte. Tão mal que ele estava. Caramba. Mas isso porque é brasileiro. Então, nós temos que ter uma certa flexibilidade e acreditar nas nossas pessoas. Sim. Então, eu trabalho muito com eles, cuidar das pessoas. Quando você não tem resposta, quando você não sabe o que fazer, pensa no bem que você vai fazer a ele. Pense nisso e tome a decisão. Pergunta para ele se ele tem que convencer a pessoa de que a gente não pode pensar no lugar das pessoas. Tem gente que fala, eu faço as coisas como eu acho que deve ser. Não, eu acho que a gente tem que ter, não pode ter arrogância de saber que você é igual a mim, porque como eu conheço culturas diferentes, eu não acho que as pessoas podem ser iguais, não são iguais. Então, pergunte se a pessoa quer, pense, se você não tem nenhuma resposta, pensa em fazer só o melhor para a pessoa e a resposta vai estar certa. Nossa, eu acho que são poucas pessoas que pensam assim. Chico, vamos falar um pouquinho do grupo Mulheres do Brasil. Sim. Hoje você luta contra a violência à mulher. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essas ações, seus pensamentos sobre isso. Isso. Em primeiro lugar, a violência contra as mulheres é uma violência realmente que acontece em todos os países. Não é uma coisa particular do Brasil, mas em todos os países acontece alguma forma de violência. Porque as mulheres estão nem no poder. As mulheres começaram a ter posição na sociedade, ser visível na sociedade, não é uma coisa recente, tá certo? Era somente mão de obra. Antigamente, homens e mulheres todos eram mão de obra. Os homens passaram a patamar de serem, né, personalidades, digamos assim, e as mulheres continuaram nos bastidores. Então, e a violência contra as mulheres, ainda por muitas razões também cultural, sofrem violência. Violências desde brutais, físicas, e também morais, etc. Sim. E como é uma coisa global, a Luísa, que tem uma visão incrível, a Luísa Helena Trajano, que era presidente do grupo, tem uma visão incrível, e ela falou, nossa, esse é um problema comum em todos os países. Vamos colaborar para acabar com essa violência no mundo em 5 anos. A gente vai tentar fazer o melhor. Como a Luísa conseguiu fazer com que o Covid acabasse de janeiro a setembro, como ela disse, coisa que ninguém acreditava, nem a gente questionando, mas ela fez. Né? Todo mundo junto trabalhando, buscando uma solução, você vê que a gente conseguiu o Covid, né? Não que a gente tenha produzido alguma coisa, mas criamos um processo para que grande maioria das pessoas fossem vacinadas, que era o mais importante. Mais importante, né? Então, e nós estamos trabalhando nisso para acabar com a violência. Nós estamos fazendo várias ações nas escolas, né?
que me chama de letramento nas escolas, para mostrar para as crianças que isso não pode acontecer, etc., se vir em casa. Tem o letramento. Nós estamos medindo, a gente tem uma medida de ver como é que em cada uma das cidades tem ocorrências de violências, etc. E também estamos trabalhando junto com o poder público. É incrível como você entra, vê que tem muitas empresas, muitas entidades públicas, né, promotores, delegadas, envolvidas em acabar com a violência tão grande, tão grave que é a situação. Porque muitas mulheres, mesmo executivas, não contam, porque tem vergonha de contar uma situação dessa. De estar casada com um homem que bate nela. E acontece. Então, nós temos feito um trabalho muito grande, né, de medir, de ensinar e também de trabalhar junto com as delegacias. Eu tenho mulheres fantásticas que trabalham com a delegacia. Você imagina se eu apanho, eu chego na delegacia e sou atendida na delegacia, eu tenho que ficar esperando, junto com outras pessoas que cometeram crimes, etc., naquela confusão. Você imagina como você se sente. Então, nós estamos fazendo uma sala especializada, uma sala que chama Acolha. Então, que ela, se vier em conflito, tem uma salinha para filho, um lugar onde ela possa se recompor e fazer um BO, etc. Puxa, que bacana. Parabéns. Parabéns ao grupo, né? Porque eu acho que isso precisa mesmo. Sim, mas... Isso a gente está fazendo no mundo todo, viu? Em todos os lugares, acho que a gente está em mais de 30 países e a gente faz isso. Puxa, sensacional. Eu esqueci de perguntar, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado do Burtree que você queira comentar? Eu acho que não, mas eu sou modesta o suficiente para dizer que você precisa se hospedar no Burtree para ver se o que eu estou falando realmente acontece. Eu irei. Porque as pessoas... porque o nosso objetivo realmente é de acolher as pessoas. O nosso lema é assim. Quando eu montei a Burtree, comecei com o seguinte lema, que me impactou muito. É uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: não deixe jamais que alguém que chegou até você vá embora sem sentir-se melhor ou mais feliz. Olha. Esse foi o lema da Burtree, né? Sempre. E a segunda coisa que eu aprendi também na época, e que nós adotamos, é que a necessidade humana mais básica, mais importante, é a necessidade que todo ser humano tem de sentir-se importante, apreciado e valorizado. Sim. Então, nós também fazemos isso na nossa hotelaria. E hoje, nós fazemos com que transformamos um pouco, né, a fala da Madre Teresa, colocamos que queremos que todas as pessoas que chegaram até nós, quando saírem do hotel, estejam se sentindo melhor do que quando chegaram. Sensacional, parabéns, muito bom. Não é fácil, né? Papel aceita tudo. Mas eu vejo o empenho das pessoas em fazer com que realmente as pessoas se sintam bem. Por exemplo, vou colocar segmento japonês, que é diferente, né? Vou te contar 2 exemplos bacanas que você vai gostar. Primeiro, que para o japonês, a gente tem toda a informação em japonês, né? Já deixa a televisão no canal que eles gostam, porque o japonês ele não está tão acostumado. Tem japoneses que não estão acostumados, né, com o mundo ocidental. Então, para não perder tempo, eles têm lá todas as informações de como abre o cofre e tal. Inclusive, a TV já está no TV japonês, quando eles chegam no quarto. Né? E tem comida japonesa também, tem um café da manhã japonês. Então, essa é uma personalização que eu gosto, porque eu dou importância à cultura, né? Sim. Que ele tem também, eles comem também. Está à disposição o buffet brasileiro. Eu acho que isso é uma personalização que não é fácil, mas que a gente faz, né? A segunda coisa que nós fazemos, estou tentando lembrar, porque são 2 coisas importantes que eu faço. Sim. Eu tenho exemplos bem bacanas, né? Olha, para você ver. Eu não fico exigindo nada em japonês, mas, por acaso, uma vez se hospedou um hóspede japonês, presidente de uma empresa, e aí a nossa camareira, que cuidou dele, ficou uns 20 dias, ela escreveu uma carta de agradecimento a esse presidente em japonês. Uau. E a gente ficou sabendo porque essa pessoa
esse japonês pediu para chamar o gerente geral. Eu falei, nossa, recebi uma carta, né? Escrito em japonês, acho que meio assim, né? Ele viu que a camareira mandou, ele ficou tão impactado. Ela escreveu em português, pegou no Google, colocou em japonês, mas ela escreveu tudo, letra por letra, com caligrafia japonesa, ideograma japonês. Uau! Olha que coisa. Mas isso é só brasileiro que faz. E você falou, você estava contando a hospitalidade, perguntando sobre a hospitalidade brasileira. Um outro japonês, quando a Sumiko foi para o Japão e visitou um cliente, ele viu a foto do nosso capitão porteiro, aquele que fica na porta, né? Foto dele sorrindo. E ela perguntou, mas por quê, né? Ela falou, olha, porque toda vez quando chegava do trabalho, cansado, ele me recebia tão bem. E que quando ele olha para a foto, ele passa o estresse dele. Olha quanta coisa bacana que o brasileiro tem. Um sorriso verdadeiro, gostoso, faz você se transformar quando você está num país que não sorri tanto, né? Sorrir, mas sorriso muito mais, assim, de educação. E não sorriso de coração, de alma. Então, o brasileiro tem muita coisa que os japoneses apreciam, os estrangeiros apreciam muito, né? Mas mudou, viu? Porque eu fui em janeiro para o Japão, eu fiquei num hotel muito engraçado, o pessoal, assim, foi muito bacana. Ai, que bom. Mas essa de escrever, alguém escreveu um texto? Nunca, não. Uma carta de agradecimento em português? Não. Não, ela escreveu não é em romaji, ela escreveu em caligrafia japonesa. Nossa, esforçado. Aqui também no Brutri, você tem algum andar que é para fumantes, que nem no Japão, tá cheio disso? Não, não tem. Não tem, né? Não, uma vez eu levei um grupo de brasileiras e aí não pode fumar, né? Fumaram no quarto. Você sabe que o japonês é tão educado que me trouxe, colocou um saquinho plástico, todo restos de cigarro, e me trouxe e falei, por favor, pede para suas amigas não fumarem no quarto. Achei tão bonitinho trazendo um saco plástico. Aqui no Brasil é lei mesmo ou você que não abriu? Não, acho que é lei. Não, é lei, não pode fumar. Porque no Japão tem, né, os andares só de fumante. Não pode. E é saudável, né? E também é mais seguro. Sim. Com certeza, ainda mais lá, né? Que tem que tomar... Pessoas fumam muito. Fumam muito. Mas muita gente não fuma mais também. Tcheco, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me falar o que você pensa, tá? Tá. Vamos lá. O que você pensa sobre casamento? Aliás, por que você não casou de novo? Uai, eu tive um casamento tão bom, que foi por uma vida. Nossa, que bonito! Mas é verdade. Meu marido ficou 17 anos doente. Não, 17 anos. Fiquei casada com ele, né? A metade da minha vida de casada foi maravilhosa. A outra metade também foi maravilhosa de um outro jeito que eu cuidei dele. Então, eu nunca achei que eu estava cuidando dele por obrigação. Tudo que ele tinha feito, eu só estava devolvendo. Porque ele foi tão marido, tão legal, que tudo que eu sou hoje, eu devo a ele. Puxa vida, sugoi. Sociedade, o que você está achando da sociedade atual? Do mundo social. Eu acho que está um pouco leve demais. A gente está muito corrido. As amizades, os encontros, o que você fala, tudo é muito... Passageiro. Tem impressão que a vida está virando um passageiro. Eu gosto mais de sentar, de curtir, jogar a conversa fora. Mas você tem tempo para isso? Eu faço isso com minha família. Para minha família é muito importante. Que bom. Ou com amigos, né? Muito próximo. Eu não tenho muitos amigos, tenho poucos amigos. Um lugar. Tenho tantos lugares que eu adoro, mas se eu tiver que escolher apenas um lugar para ficar, eu acho que é o Brasil, com todos os problemas que tem. Olha só. Por quê? Não tem terremoto, não tem tsunami, tem uma sociedade igualitária que eu acho fantástico. Eu sinto falta de uma sociedade onde todos têm o direito de ser o que elas querem, de ter o que elas querem. Todos têm direito, né? Porque o imposto é para isso, você tira de todo mundo e você distribui. Sim. Então, mas o Brasil tem aquilo que não tem outros países. As pessoas te acolhem. Quando você tem problema, as pessoas te acolhem. Eu acho que isso é legal. Acolhimento, né? Você falou muito no começo da nossa entrevista sobre livros. Então, eu queria que você
falasse um livro. Olha, tem um livro que eu gosto muito, que chama Visões do Futuro, do Michio Kaku. Que eu Tem eu em comprei, português? acho que tem, em português, Visões do Futuro. Porque eu li esse livro, acho que mais ou menos foi 2001, acho que esse livro foi escrito. E ele fala de todas as mudanças que nós estamos passando. E ele, inclusive, fala do momento atual. Ele cita nesse livro dele, o autor ainda é vivo, ele é um físico. É um físico que escreveu esse livro, não é de ficção, de estudos que ele fez. E, inclusive, ele fala que muitas profissões de hoje vão desaparecer. Com inteligência artificial, tudo ele cita. Isso em 2001 ele já... E uma das coisas que nunca o ser humano vai deixar de fazer, de acontecer, é o entretenimento. De você estar com as pessoas, você curtir a vida, né? Você ser feliz. Está nesse livro. Eu falei, nossa, eu estou na profissão certa. Que bacana. Um desprezo. Desprezo? É. Frio. Ah, eu não gosto do frio? Eu não gosto do frio. Eu fico incompetente no frio. Ai, quando está frio, eu gosto de ficar fechada, aquecida. Ah, que interessante. O que você não faria de novo? O que não faria de novo? O que eu não faria de novo? O tempo mal gasto da minha vida. Porque eu também fiz várias coisas, muito de uma forma frugal, digamos assim, muito sem aprofundar. Falei, puxa, aprofundar amizades, conhecer mais as pessoas que eu gostaria de ter conhecido, ter curtido mais a vida com essas pessoas que já foram. Então, isso eu me arrependo. Eu podia ter a sabedoria de que a vida, ela é finita, né? Para todas as pessoas. Sim. E quando você perde as pessoas, você vê que poderia ter curtido mais o tempo. Você quer... Cada fase da vida, a gente quer uma coisa. É. Você tem uma necessidade. E a vida passa muito rápido. Então, tem período, quando você é mais jovem, principalmente, né? Você pensa mais no futuro do que no hoje. Eu gostaria de voltar àquele tempo, que tinha amizades tão bacanas, pessoas tão bacanas. Gostaria de ter sido mais compreensiva do que crítica naquele tempo. Porque eu aprendi a não ser tão crítica com o passar do tempo. Mas quando era mais jovem, eu era mais crítica e achava que eu tinha razão de muitas coisas. Então, isso eu gostaria de voltar para trás. Que legal. E o que você faria de novo? Casar com meu marido. Que bonitinha. Aliás, são duas coisas. Ah. Casar com meu marido e eu faria uma hotelaria com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas você já tem, ué. Não, eu faria melhor. Mas... Com outra visão, não com os mesmos princípios, mas eu acho que eu perdi muita paciência com algumas coisas, né? Quando é jovem, você não tem muita paciência. Eu hoje vejo que poderia ter tido mais paciência, podia ter dado mais tempo às pessoas, ter dado mais... Esperar a árvore frutificar, eu queria muitas coisas muito rápido. Mas não é agora que eu estou parando, mas de alguns anos para cá, eu sinto que eu podia ter feito coisa melhor. Mas você pode começar de novo se quiser, né? A gente sempre pode recomeçar, né? Mas a cabeça não é igual. Né? Então, começar a minha coisa agora é diferente de quando era mais arrojada no passado. Que essa coisa de arrojo, de você achar que o mundo é seu, também é importante. Sim. Hoje já não acho, né? Eu só sei que eu só tenho um pedaço. Falar, então não mexe nisso. Isso também não é bom. Então, eu gostaria de juntar essas duas coisas. Entendi. O que você diria a você, Tcheco, se você se encontrasse aos 30 anos de idade? Aos 30 anos, se eu me encontrasse... Agora, a Tcheco de hoje, encontra com a Tcheco aos 30 anos. Faça tudo o que você quiser e muito mais. Que ótimo! Foi uma honra te receber aqui. Obrigada, muito eu que obrigado. agradeço. Obrigada. A gente está sendo patrocinado pela Le Creuset, então eu queria te dar um presente. Nossa, que presentão. Adoro Le Creuset. Em casa. Obrigada. Obrigado, viu? né? Muito obrigada. Muito obrigado, maravilhoso. Tcheco. Foi uma honra, viu? Gente, muito obrigado. Valeu.